Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade e vou estar junto com você aqui nas próximas quartas-feiras, ministrando a palavra de Deus e participando junto com você aqui do Conectados com a Palavra, o nosso programa aqui de atendimento ao ensino bíblico, onde nós estamos pensando juntos sobre a palavra de Deus. E esse ano voltados para a vida que frutifica, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, como Jesus ensinou lá em João capítulo número 15, né? Que o fato de eu dar fruto, você dar fruto, nós darmos frutos, isso glorifica a Deus. E nessa série de estudos que eu vou estar aqui junto com vocês, nós vamos meditar, pensar juntos aqui sobre a vida de Samuel, a história do livro de Samuel. São 8 episódios, 8 capítulos, onde a gente vai estar compartilhando coisas da palavra de Deus. Então eu quero pedir aí o seu envolvimento, quero pedir um pouquinho da sua atenção, pedir que você se concentre nas coisas que Deus tem para falar com você e que você preste muita atenção. Se você está pegando hoje, de repente, no meio desses estudos, são 8 estudos, como eu disse, volta um pouquinho, entra lá na nossa playlist lá e assiste aquilo que Deus já ministrou, aquilo que Deus já falou através dos estudos aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Estamos começando mais uma série, mais uma temporada aqui do Conectados com a Palavra, com o intuito sempre de abençoar a sua vida. Eu aproveito também esse meu tempo aqui inicial junto com você para te incentivar também a assistir os outros dias com os nossos outros irmãos. Nós temos outros pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus aqui ministrando para a gente, às segundas, às quartas e às sextas, sempre às 20 horas, com um estudo novo. E se você também está empenhado em se dedicar à palavra de Deus, você pode entrar aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube aqui da igreja, e por lá você ir acompanhando os estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre a vida de Samuel, são 8 episódios, 8 lições sobre a vida de Samuel, começando desde o seu chamado até o momento onde ele sai ali de cena na história com a sua morte, e tudo o que se passou por isso. Muitas histórias bíblicas poderosas, coisas grandes de Deus, e eu quero te convidar para estar junto comigo nessa jornada, tá certo? Então, fica ligado aí, conectado com a palavra, porque Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Jesus dividiu a história. Jesus mudou a nossa vida. Ele é o motivo da Páscoa. Vamos celebrar a Ele. Aleluia.
está ao seu lado, Senhor. Ele está em você. Vivo Ele está dentro de nós, em cada um de nós. Louvado seja o teu nome neste lugar, Senhor. Cristo dividiu a história. Jesus Cristo dividiu a história. Cristo dividiu a história. Jesus Cristo dividiu a história. Cristo dividiu a história. Antes e depois da sua morte e ressurreição, prova maior da vitória. Ele venceu e reviveu sua vida transformada. Cristo dividiu a história. Antes e depois da sua morte e ressurreição, prova maior da vitória. Ele venceu e reviveu sua vida transformada. Antes era trevas, depois veio a luz. Antes era escravo, agora filho de Deus. Antes era o mundo, agora é Jesus. O nosso Antes era pedra, agora é coração. Antes qualquer coisa, agora cidadão do céu. Antes nada tinha, agora eu tenho a Deus. Cristo dividiu a história. Antes e depois da sua morte e ressurreição, prova maior. Olá, amigos e irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus venha com graça sobre ti. Chegamos ao nosso último estudo aqui daquilo que eu me propus a estar junto com você, frutificando dentro da história de Samuel, frutificando com a vida desse profeta, esse homem de Deus. Na verdade, não é toda a sua história, uma parte da sua história que nós decidimos nos concentrar nela. Mais uma vez, eu te aconselho a voltar para os estudos anteriores e fazer ali uma sequência, né? Faz a maratona aí, tenta aí fazer uma maratona, são 20 minutos, são 8, 2 vezes 8, 16. Você vai levar talvez 160 minutos para concluir toda essa nossa sequência de estudos que está pegando grande parte da história de Saul, uma parte da história de Davi, está pegando a história de Samuel com esses homens, está pegando a história de Deus com Samuel na sua chamada, no tempo que ele esteve ali junto com o sacerdote Eli. Então, toda essa sequência de fatos estão nos ensinando coisas. E eu quero que você possa voltar lá e aprender disso junto comigo também, tá bom? Hoje eu quero pensar junto com vocês sobre pessoas frutíferas, cumprem sempre o que Deus manda. Isso é uma regra, guarda isso. Tá anotando? Anota aí, regra número 1 dessa noite. Pessoas que dão frutos são pessoas que obedecem a Deus. São pessoas que têm aquilo que Deus diz como um mandamento. Aquilo que Deus fala não é subjetivo, não é colocado em segundo plano, não. O que Deus fala é aquilo que é. Por mais que ao redor esteja dizendo tudo ao contrário, por mais que as situações que você olha para o lado está dizendo não, 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 não e não, mas se Deus diz sim, você diz não, Deus disse sim, você obedece a Deus. Pessoas que dão frutos são pessoas que obedecem. E eu quero mais uma vez, você que esteve com a gente semana passada, nós já estivemos olhando alguns versículos do capítulo 16. Hoje eu quero voltar com vocês no capítulo 16 de 1 Samuel, primeiro livro aqui desse homem de Deus, capítulo 16, mas hoje eu quero começar aqui pelo verso de número 12. 1 Samuel 16, 12 está dizendo o seguinte: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo,
de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Só até aí, meu querido, só até aí. Deixa gravado aí, marca aí com o seu dedo ou com marca-texto. Deixa aí o marcador da Bíblia nesse versículo, porque ele é muito importante. É nesse momento em que Samuel está pela primeira vez vendo Saul. Pela primeira vez ele está olhando para Saul. Ele havia visto, você sabe, a história mostra os irmãos de Saul. O texto diz que o primeiro irmão que ele viu aqui foi o tal do Eliabe. Ele viu Eliabe apresentado por Jessé e era um homem com todas as prerrogativas para ser rei, mas Deus disse, não é esse. Ele viu depois Abinadab, e Abinadab também não era a pessoa que Deus havia escolhido. Talvez tinha todas as características, mas não era a pessoa que Deus havia escolhido. E depois ele vê também Samá, o outro irmão de Davi, e também não era ele a quem Deus havia escolhido. E de repente chega esse rapaz, ruivo. Dizem que Davi era mais baixo que os seus irmãos, menos encorpado que os seus irmãos. O texto diz aqui sobre ele essas coisas, que ele era ruivo, tinha belos olhos e tinha boa aparência. Talvez os irmãos tivessem mais cara de guerreiro do que ele, talvez os irmãos tivessem mais cara de alguém que fosse enfrentar gigantes e inimigos do que ele. Ele tinha uma boa aparência, talvez um rosto bonito, um semblante daqueles que você gosta de olhar, gosta de estar perto, belos olhos. Mas quando Samuel o vê pela primeira vez, talvez Samuel não o julgou dessa maneira, mas aquele a quem julga os corações, aquele a quem fala aos nossos corações, aquele a quem ministra sobre nós, disse para Samuel: é esse, vai e unja-o. E o versículo 3 diz que Samuel pegou então o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá, que era o seu lugar. Cumprir o que Deus manda exige de nós algumas coisas. E eu quero pensar junto com você nessas coisas, que para cumprir o que Deus manda, não só nessa realidade, na realidade de ungir pessoas, levantar pessoas, separar pessoas, que pode ser o seu caso como um pastor, talvez está nos assistindo aqui nessa noite, mas para o nosso dia a dia. E a Bíblia traz o parâmetro dentro desse texto para situações do nosso dia a dia, para qualquer coisa da nossa vida. A primeira coisa que eu acredito que o texto nos ensina aqui, que nós temos que, para cumprir aquilo que Deus quer, cumprir o que Deus manda, nós temos que enfrentar riscos. Olha o que está dizendo aqui, 1 Samuel 16, o verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei com o rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém, e eu o enviarei a Jessé, e escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Tudo parece que está tudo normal, né? Mas Samuel não era alguém que podia sair do seu lugar sem que todo mundo levantasse os olhos para onde que ele está indo. Samuel já era um profeta nacional. Todo mundo, toda aquela região já reconhecia em Samuel alguém com quem Deus falava, alguém com quem Deus ministrava, um homem de Deus. Então, por onde Samuel passava, as pessoas se levantavam, as pessoas reconheciam, as pessoas sabiam quem ele era. Os governantes das cidades ficavam mexidos com a chegada dele. Então Deus fala para ele: vai até a casa de Jessé. Olha a preocupação de Samuel. Versículo 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Samuel correu um risco de vida para atender aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Porque Saul era um sanguinário. Saul talvez, se soubesse que Samuel estava indo ungir um outro rei, talvez não poupasse a vida de Samuel. Você conhece depois a trajetória de Saul com Davi. Você conhece as coisas que Saul fez. Você conhece que tipo de pessoa, depois com a história bíblica, que Saul era. Então talvez ele não poupasse. Samuel estava colocando a vida em risco ali para poder atender aquilo que Deus tinha mandado fazer. E esse é o primeiro ponto. Enfrentar os riscos para poder fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E eu não tenho uma memória, na memória, um texto que seja tão enfático nisso, 1:12, é claro, como Atos capítulo 9. Atos 9 é um texto muito emblemático nesse sentido, porque Deus está chamando uma pessoa
para que essa pessoa também enfrente os riscos para fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Atos 9, verso de 11 a 15, está contando a história de um homem chamado Ananias, um homem chamado um profeta de Deus, um profeta do Novo Testamento, com quem Deus falava, ministrava o coração dele, usava-o. E no verso 11 diz o seguinte: o Senhor disse para Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Deus manda ele fazer isso. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha a resposta de Ananias para Deus: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias está dizendo, a gente já volta no versículo 15 aí. Ananias está dizendo o seguinte: Senhor, se eu for até lá, eu estou colocando a minha vida em risco. Se eu for até lá, esse cara pode estar de alguma maneira tramando alguma coisa para me prender também. Ananias não está falando com Deus Jeová, está falando com o Senhor Jesus. Ananias já é um discípulo de Cristo, Ananias já é alguém que está seguindo a Jesus, é alguém com quem Jesus falava. A voz que apareceu a Paulo é a voz que está aparecendo a Ananias. O Deus de Saulo agora, de Paulo agora, é o Deus de Ananias. Então ele já está falando com ele, pode ser uma trama para que ele possa prender aqueles que seguem o caminho. E aí Deus responde para ele no versículo 15. Não, vai. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E aí o desfecho do texto é que Ananias vai, prega para o apóstolo Paulo, põe as mãos sobre ele, põe as mãos sobre ele, as escamas dos seus olhos caem e ele batiza o apóstolo Paulo e toda a coisa acontece, mas só aconteceu porque ele teve que enfrentar os riscos daquela situação. Fazer o que Deus manda, dificilmente ou talvez pouquíssimas vezes essas situações estarão dentro da nossa zona de conforto, não trarão para nós nenhum tipo de risco. Muito pelo contrário, sempre traz algum risco obedecer a Deus. Por quê? Porque esse mundo já é do maligno, esse mundo está no controle do Satanás, esse mundo está indo de mal a pior, então sempre trará para nós algum tipo de risco. Jeremias, ele viveu também isso. Jeremias viveu esse risco de Deus. Deus chama Jeremias para pregar para um povo que iria perseguir. Coloca Jeremias 1, verso 8, por favor. Jeremias 1, verso número 8. A palavra de Deus está muito clara para Jeremias. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Por que Deus já vem com uma palavra de proteção para Jeremias? Olha, pode ficar tranquilo, pode ir lá pregar, não precisa ter medo, eu vou estar com você, porque era uma situação de risco. Sempre é assim, sempre é assim. Se Deus nos levanta para coisas que são aos olhos de Deus importantes, essas coisas podem trazer riscos, mas aquilo que Deus diz para Jeremias, eu ministro na sua vida nessa noite, pode descansar, pode confiar, porque Deus vai estar com você. O mesmo Deus que guardou Ananias de Saulo é o Deus que está me guardando, o mesmo Deus que guardou Jeremias do povo de Israel é o Deus que está me guardando e te guardando. Recebe na sua vida isso no nome de Jesus. Uma segunda coisa que o texto aqui nos ensina também, que para cumprirmos o que Deus manda, nós temos que lidar bem com as improbabilidades. Aprender a lidar com as improbabilidades. Quem era melhor ser ungido como rei de Israel? Um cara que tinha características físicas de rei, que todo mundo ia respeitar. Um cara que tinha, de repente, a aparência de rei, que até os inimigos temeriam. Um cara que já tinha, de repente, todo aquele formato de vida de ser um guerreiro. E aí quem soubesse que Israel possuía novamente um rei guerreiro, um rei com sangue no olho, com espada nas mãos, com muita vontade de passar por cima dos seus inimigos, ou um rapaz ruivo, de bons olhos, de belos olhos e de boa aparente. Qual a probabilidade de eu e você escolhermos Davi ao invés de escolhermos Eliabe? Qual a probabilidade de escolhermos Davi ao invés de Samar ou de Abinadab? A probabilidade de nós escolhermos Davi era bem pouca. Era bem pouca. Por isso que para cumprir o que Deus manda, você tem que aprender a lidar com aquilo que é improvável, com aquilo que é improbabilidade.
com aquilo que dificilmente poderia ser uma decisão natural e real, e passar a acreditar nisso de maneira correta, séria e justa, lidando com a improbabilidade. Nós temos que fazer isso, porque foi isso que Samuel teve que lidar dentro do seu interior. Se é esse que Deus escolheu, se é esse que Deus chamou, se é esse que Deus ungiu, talvez aos olhos de Samuel não fosse, mas aos olhos de Deus era, então era. E nós temos que aprender a lidar com isso para o nosso dia a dia. Nem sempre aquilo que a gente vê é o que é. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. E um texto para mim também que é muito relevante nisso é Atos capítulo 10. Porque ali está contando a história, uma das histórias de Atos 10 é a história de Pedro e Cornélio. História de Pedro e Cornélio. E no capítulo 10, no verso de 9 a 14, se puder colocar aí para a gente, Ângela, está dizendo o seguinte: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu do céu, então, algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou algo imundo. Essa é a constatação de Pedro. Improvavelmente, isso aqui é uma obra, talvez, do Senhor para a minha vida. Eu não sei o que Pedro pensou exatamente, o texto não diz, mas a atitude dele foi o seguinte: não farei isso. Isso é contra a lei judaica. Isso é contra a regra que a gente vive. Eu não posso comer um animal impuro, eu não posso me envolver com essas coisas. É provavelmente uma visão que eu estou tendo aqui por causa de fome somente, não é uma visão do Senhor. Depois você sabe, um pouquinho antes, Ananias não é o abençoado do texto aí. O Cornélio, ele também tem uma visão, Deus também fala com ele, e depois Pedro é mandado à casa dele. Depois dessa visão, Pedro vai até a casa de Cornélio, e é esse texto que eu quero ler com você também, que é o texto de Atos 10, do 44 até o 47. Primeiro Deus aparece para Pedro naquela manifestação do lençol com os quadrúpedes. Pedro diz: não, isso aqui provavelmente não é Deus, não tem nada a ver com Deus. Mas depois ele ouve a voz do Espírito, vai até a casa de Cornélio. Chegando lá, diz o seguinte o texto: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, depois você lê aí na sua casa, Pedro está pregando a mensagem do Evangelho, falando de Jesus para aquelas pessoas. Pedro está anunciando que desde os profetas do Antigo Testamento, tudo mais dizia respeito a Jesus, o que aconteceu em Jerusalém, as coisas que ele fez, morto, ressurreto, o poder de Deus. Pedro está pregando toda a história. Chega aqui nesse versículo 44 e diz: olha, Pedro estava ainda falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, o 47 para encerrar: pode alguém negar a água e impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. O improvável aconteceu ali. O improvável aconteceu na casa de Cornélio. Não o improvável de Deus, mas o improvável dos homens. O improvável aos olhos de Pedro aconteceu, a manifestação de Deus aconteceu, e creio eu, com certeza, mas creio eu que Pedro não foi com essa expectativa até a casa de Cornélio de ver pessoas ali sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas para cumprirmos aquilo que Deus quer para nós, nós temos que passar a abrir uma porta para aquilo que é improvável acontecer. Muitas vezes Deus te manda pessoas que você fala: mas essa pessoa é tão fechada, essa pessoa é tão difícil, essa pessoa está numa situação complicada. Creia naquilo que é improvável. Deus age na improbabilidade humana. Deus te manda a situações que são complicadas. Essa porta está fechada há tantos anos, esse processo não caminha na justiça, essa situação não tem uma resolução, não tem uma resposta. Creia que Deus continua agindo naquilo que é improvável aos homens. Deus não é homem, Deus é Deus, e Deus age na improbabilidade dos homens. E você precisa crer nisso, acreditar nisso, que Deus está agindo naquilo que é totalmente improvável para nós. Que isso nos encaminha
para o terceiro ponto, para a gente poder encerrar isso tudo dessa noite, sobre como cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Como ser alguém que dá fruto cumprindo aquilo que Deus manda. Primeiro ponto, você tem que enfrentar os riscos. Segundo ponto, você tem que lidar com a improbabilidade daquilo que está aí no seu coração. Não é com a improbabilidade de Deus, não. Para Deus tudo é possível. Mas com aquilo que está no seu coração, com os impedimentos que você mesmo põe. E para encerrar essa história, você precisa confiar em Deus. Confiar em Deus. Talvez Samuel saiu dali pensando, vamos ver no que vai dar esse rapazinho aí. Vamos ver no que vai dar esse rapazinho aí. De fato, Samuel não conhecia Davi. Não conhecia Davi. Mas a primeira expressão de Deus com respeito a Davi diz que Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Eu já rejeitei Saul e escolhi um outro homem para mim. Escolhi um homem segundo o meu coração. Escolhi um homem que eu conheço bem. Escolhi um homem que eu tenho falado com ele de algum jeito. Eu tenho visto. Eu tenho entendido o comportamento dele, a forma dele pensar. Um homem que você não sabe quem é, mas que eu sei. Um homem que você não conhece, mas que eu conheço. Um homem que você talvez não se encontrou com ele ainda, mas um homem com quem eu já me encontrei várias vezes. E eu preciso confiar de que as situações que Deus está mandando, que eu vá em direção a elas, por mais que eu não saiba como fazer, Deus já sabe. Por mais que eu não saiba como falar, Deus sabe. Por mais que eu não saiba como abrir aquela fechadura, Deus sabe. Por mais que eu não conheça, Deus conhece. Era Deus quem conhecia o apóstolo Paulo antes de Ananias o conhecer. Por isso Deus manda que Ananias vá até ele. Deus já sabia. Era Deus quem conhecia Jeremias e o povo de Israel. Por isso Deus levanta Jeremias. Então Deus já sabia quem Jeremias era, o que ele iria enfrentar, o que ele ia passar e o que iria acontecer. Deus sabia. Deus sabia que o Espírito Santo ia ser derramado sobre a vida de Cornélio. E por isso Deus manda que Pedro vá até lá. Pedro não sabia, mas Deus já sabia. Samuel não sabia sobre Davi. E a boa notícia é que Deus já sabia. Meu querido irmão, amada irmã, abra o seu coração, porque aquilo que você não sabe, Deus sabe. Aquilo que você não pode, Deus pode. Apenas confie que Deus já sabe, já pode e quer fazer. E obedeça a Deus, siga aquilo que Deus está mandando que você siga, porque isso vai ser uma bênção para a sua vida. Isso vai ser uma bênção para a sua vida. O profeta Isaías, capítulo 55, verso 9. Isaías 55, 9. Traz ali uma resposta que ela é uma resposta quase que universal para muitas coisas que a gente vive. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meu querido, nós não temos obrigação de saber de tudo. Tira esse peso dos teus ombros, tira esse peso do teu coração. Nós não temos a obrigação de saber tudo. E nós nem se quiséssemos, saberíamos lidar com esse fardo de saber tudo. Por isso que isso foi guardado para Deus, é Deus quem sabe de todas as coisas. A nós somente aqueles que Ele deixou ser revelada, e para alguns, de maneira profética, Ele anuncia aos seus servos. Nós não precisamos saber de tudo. O que nós precisamos, pastor? Confiar que Deus sabe de todas as coisas e descansar nele, descansar no Senhor. Confiar é descansar. Então confie em Deus. Eu não sei, mas eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus sabe. Eu quero encerrar essa noite com um texto lá de Romanos capítulo 11, verso de número 33. Não vou fazer nenhuma explicação sobre ele, mas a leitura dele ela já é poderosa. Romanos 11, 33 está dizendo o seguinte: ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Deus sabe de todas as coisas, ninguém pode conhecer os caminhos que Ele anda, ninguém pode entender as situações como Ele entende, ninguém pode fazer as coisas como Ele faz. Nós só podemos crer, confiar e acreditar. Deus tem um plano para a sua vida, esse plano passa por você obedecê-lo, aquilo que Ele te manda fazer, e fazendo aquilo que Ele te manda, aí vem as vitórias, aí as bênçãos são derramadas sobre nós, aí nós vemos, cara, coisas tremendas acontecer. Pensa no sentimento de Samuel depois que vê Davi fazendo tudo o que ele faz. Pensa no sentimento de Cornélio
depois o sentimento de Pedro, depois que vê o Espírito Santo derramado ali naquele lugar. Pensa o sentimento de Ananias, depois que vê o apóstolo Paulo sendo apóstolo dos gentios. Pensa naquilo que você pode viver somente se você obedecer aquilo que Deus quer que você obedeça. Feche seus olhos que eu quero orar por você. No nome de Jesus, Pai. Essa mensagem, Pai amado, eu sei que ela é muito importante para os nossos dias e para a nossa vida, Deus. Então nos ajuda a obedecer, Pai. Nos ajuda a termos coragem para enfrentar essas situações, Pai. Enfrentar os riscos, Deus. Enfrentar os riscos, sim, Deus. Enfrentar também aquilo que os nossos olhos nos apresentam, Pai. E temos a capacidade de confiar, Deus, de que o Senhor, Pai amado, sabe o que eu não sei. Chega onde eu não chego, Pai. Está indo à minha frente todas as vezes, Pai Santo, e está nos abençoando, Pai. Abençoa cada irmão e irmã. Abençoa cada um que está conectado com a gente nessa noite, Pai. Para viver essa verdade. Todo homem que tem a vida marcada pela obediência, tem a vida marcada, Senhor Jesus, por frutos que glorificam o Teu nome, Pai. Dá esses frutos a esses irmãos e que eles possam obedecer, que nós possamos sermos servos obedientes ao Senhor e fazermos coisas grandes, sempre no poder e na autoridade do Teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, muito obrigado por essas 8 semanas em que tivemos juntos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua paciência também de estar com a gente aí toda quarta-feira entrando na sua casa, no seu celular, ou onde você estiver. Que Deus te abençoe grandemente. Frutifique, porque isso glorifica a Deus. Frutifique, porque isso é para a glória de Deus. Fico por aqui. A gente se encontra num próximo estudo, também num próximo culto, numa próxima reunião de Gêmeos. A gente se vê por aí. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça cada dia mais. Fiquem na paz do Senhor. Amados irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Quero falar agora com vocês sobre o nosso momento de contribuição, ofertas e dízimos. E quero fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois pensar em cima deles, tá certo? Versículo 1 está dizendo o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A assistência dos santos. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja passando por diversas situações, uma igreja complicada, mas olha como Paulo explica toda essa situação para mostrar o privilégio que eles têm. Olha como Paulo usa aqui as palavras: quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O projeto de Deus é que nós enxerguemos o fato de participarmos com dízimos, ofertas, contribuições voluntárias ou projetos especiais no reino de Deus como uma graça de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus é muito claro isso, que é melhor dar do que receber. Então é um privilégio para quem está participando, para quem está doando, para quem está ofertando, para quem está dizimando. É um privilégio para você participar disso. E é muito importante que você enxergue isso como o Espírito Santo quer que você enxergue. Não como um pesar, não com tristeza, não com uma amargura, não como se estivesse pagando ali uma conta, um boleto, não. Mas com uma alegria no seu coração por ser um participante disso e enxergar isso como uma chance, uma oportunidade que Deus te dá de graciosamente participar de algo poderoso. Participar da obra de Deus nessa terra, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para centenas de milhares de pessoas que estão aqui sendo atendidas por nós e em todos os lugares do mundo também alcançadas a partir do evangelho ao qual nós pregamos. Então isso é um privilégio para a gente, não é um pesar para a gente, é um privilégio para a gente. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que a igreja da Macedônia estava passando por uma severa tribulação, chegando ao ponto de alguns deles viverem pobrezas. Então não é o nosso estágio que vai definir se eu quero participar ou se eu não quero participar. É o meu coração que define isso. E o nosso coração tem que estar como estava o coração dos macedônios aqui, um coração que transborda em generosidade. Um coração que transborda no querer fazer. Um coração que tem o desejo de se aplicar e se dedicar para fazer alguma coisa. Eu não entendo que de repente a maior oferta de todas aquelas que Paulo recolhia fosse a oferta dos macedônios. Mas era uma oferta relevante porque trazia no seu bojo, no seu contexto, essa realidade e essa verdade. E a nossa participação tem que trazer isso.
daquilo que nós podemos fazer, muito ou pouco, fazermos com generosidade, com entrega, com desejo, com vontade. Jesus conta a história da viúva que dá ali as suas moedas, a sua ofertinha, né? Como nós ensinamos as crianças. E Jesus diz, ela deu muito mais do que todos. E tinham muitas outras pessoas ali ofertando muito mais do que ela. Mas ela fez com entrega, ela fez com generosidade. Essa palavra tem que estar guardada muito bem no nosso coração no que diz respeito às ofertas. Tem que ser sempre uma oferta generosa. Generosidade não tem a ver somente com volume, com tamanho, com cifrão, com cifra. Não. Generosidade tem a ver com a entrega do coração. Por fim, o apóstolo Paulo diz que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Iniciativa própria, suplicaram insistentemente porque perceberam que aquilo era um privilégio, participar da assistência dos santos. Cara, se isso não mudar a nossa concepção, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, isso tem que mudar a nossa concepção. O entendimento sobre esse momento é um privilégio para cada um de nós participar disso. É um privilégio para mim, para você ser um participante da obra de Deus, da expansão do reino de Deus e da implantação do reino de Deus nessa terra. Se eu enxergar como um privilégio, eu vou participar com alegria, eu vou participar com generosidade, eu vou participar e vou fazer como a palavra de Deus quer que eu participe, como a palavra de Deus quer que eu faça. Se você agir dessa maneira, a sua oferta será recebida nos céus, você vai ser muito abençoado e com certeza aquilo que você entrega não será somente uma oferta financeira, material, mas será uma semente espiritual que trará para você colheita e abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então eu quero te abençoar agora no nome de Jesus Cristo e pedir que Deus te dê recompensa, que Deus te fortaleça e que Deus te abençoe e que você continue no propósito correto de viver sendo um abençoador do reino de Deus. Daqui a pouco vai aparecer na tela também as nossas contas bancárias aí e que você possa participar, você que está à distância, através do seu Pix ou da sua transferência bancária normal e que Deus abençoe a sua vida. Recebe a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua história no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, então é isso. Guarda no seu coração essa mensagem, guarda no seu coração essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje estamos encerrando por aqui o Conectados com a Palavra. Semana que vem, se Deus permitir, nos agraciar, nós voltamos às 8 horas novamente. Sexta-feira tem um outro estudo com outro irmão e você pode acompanhar também. Segunda-feira também. Como eu disse a princípio, você pode segunda, quarta e sexta entrar aqui às 8 horas da noite. Vai ter sempre alguém para ministrar uma palavra dentro de um estudo sequencial para abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, um dia abençoado, uma noite de descanso cheia da graça dele e que Deus te fortaleça. Forte abraço e até mais.